Teleconsulta e telemedicina. O que é? Como ela é realizada? Olá, meu nome é Gustavo Baspoleto, eu sou ortopedista e traumatologista com ênfase em cirurgia de quadril e hoje nós vamos falar sobre isso, sobre telemedicina e teleconsultas. Antes de mais nada, a teleconsulta ela foi liberada devido à pandemia do Covid para tentar minimizar a exposição dos pacientes ao risco de contaminação. Até pouco tempo, a telemedicina, a teleconsulta não era liberada no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina e a partir então da pandemia ele foi liberado. É importante saber que isso é temporário, a gente não sabe até quanto tempo vai durar, se após a pandemia as teleconsultas então vão ser proibidas novamente no país, ou se vai continuar então sendo permitido fazer a teleconsulta. E como eu falei então, ela é temporária e ela pode acabar a qualquer momento conforme alguma regulamentação do Conselho Federal de Medicina. Como funciona então a teleconsulta? Ela é realizada via computador, pela internet, ou também além de computador pode ser utilizado os telefones, os smartphones. Existem vários programas que podem ser realizados a teleconsulta. Eu acho que ainda hoje o mais utilizado é o Zoom, que é um aplicativo, ou também o WhatsApp. E graças a essa tecnologia, a teleconsulta ficou mais acessível ao paciente, até pacientes a longa distância. A teleconsulta é a mesma coisa que uma consulta presencial? Não. Infelizmente não, ela possui algumas limitações. E essas são umas limitações que o paciente tem que saber. Uma delas, e que eu vejo que é uma das mais importantes, é a não poder ser realizado o exame físico. Mas a teleconsulta, através da teleconsulta, o médico ele pode avaliar os exames do paciente, ele pode avaliar as queixas do paciente e, posteriormente, se necessário, marcar um agendamento para o exame físico. A teleconsulta é muito importante para um paciente, por exemplo, que está fazendo tratamento por um câncer, que está tomando medicação forte, fazendo quimioterapia. Às vezes mora longe dos grandes centros, longe do médico, seu assistente. Então a teleconsulta ela pode ajudar o paciente a receber, às vezes, uma prescrição de uma medicação para o sintoma que ele está sentindo, ou receber uma orientação do médico assistente para alguma queixa que ele está sentindo, para posteriormente marcar uma consulta presencial. E por isso que a teleconsulta ela é tão importante. Por exemplo, no caso de um paciente com desgaste de quadril, um paciente que está com muita dor, que mora no interior, que não tem acesso rápido e acesso fácil a médicos, ou que às vezes demora horas e horas para chegar num médico especialista, ele pode muito bem receber as receitas para comprar as medicações para alívio da dor. Antes, o médico vai fazer uma avaliação dos seus exames, vai fazer uma avaliação das suas queixas e, se possível, vai prescrever para o paciente analgésicos para serem utilizados até a data da consulta. Então, a teleconsulta ela é muito importante por isso. Como eu falei, ela possui essas limitações, que a principal limitação dela é o exame físico, mas como eu falei antes, o exame físico ele pode ser agendado para um outro dia e o paciente pode já ir tomando medicação, ir se medicando para a dor até conseguir chegar no médico seu assistente. Todas as especialidades vão precisar de exame físico? Não. Algumas não. Por exemplo, se é um paciente que já vem fazendo um acompanhamento com um endocrinologista para uma doença de tireoide, hipotireoidismo, tem que fazer um ajuste da medicação, ou um paciente que está fazendo um ajuste da medicação, por exemplo, para diabetes, um paciente diabético. Esses são exemplos que podem muito bem ser resolvidos pela teleconsulta. Se o paciente já teve um atendimento antes, já fez um exame físico, ele pode muito bem fazer um acompanhamento somente com a teleconsulta na época da pandemia para evitar se expor ao risco de contaminação. Se a teleconsulta, então, não é como uma consulta normal, que o paciente não pode ser examinado pelo médico, quais são os seus benefícios? Um dos principais benefícios dela é a segurança. É a segurança para evitar que pacientes do grupo de risco se exponham à contaminação do vírus, principalmente pacientes às vezes que moram em longas distâncias, precisam pegar ônibus para vir, precisam pegar meios de transporte público para vir consultar. Isso reduz bastante o risco de contaminação na época da pandemia. A outra questão é o acesso. O Brasil é um país grande, um país onde muita gente ainda não tem acesso fácil à medicina, não tem acesso fácil
principalmente a especialistas. Alguns lugares não têm acesso fácil nem à medicina básica, imagina a especialistas. Então, isso possibilita que pacientes que morem em regiões remotas, regiões de difícil acesso, possam ter acesso fácil e de qualidade a médicos especialistas que estão nas diversas regiões do Brasil. A agilidade também é outro ponto a favor da teleconsulta, porque hoje já existem receitas que são receitas eletrônicas, que são conferidas eletronicamente, são receitas digitais, então que elas podem ser prescritas para o paciente, e o paciente pode ir na farmácia comprar e utilizar elas. Então o paciente não vai ter essa perda de tempo de deslocamento até o médico. Se o paciente estiver, por exemplo, com uma dor muito intensa, uma queixa muito intensa, ele não vai ter esse período de deslocamento até o médico. Às vezes tem pacientes que vão ter que viajar 4, 5 horas para chegar no médico especialista. Eles vão ter mais rapidamente acesso a uma receita, mais rapidamente eles vão conseguir ir em uma farmácia, comprar sua medicação e começar o seu tratamento. Então a agilidade é outro grande ponto forte da teleconsulta. Outro grande benefício da teleconsulta também são pacientes que começam tratamentos e às vezes possuem dúvidas angustiantes que podem muito bem serem respondidas pela teleconsulta. Pacientes às vezes com doenças graves que estão fazendo o tratamento com medicações fortes, começam a apresentar efeitos colaterais, às vezes até graves ou bastante intensos da medicação. Eles conseguem perguntar para o médico todas as suas dúvidas, retirar todos os seus medos e até ter um tratamento mais adequado através da teleconsulta até o retorno com o seu médico no seu consultório. Resumindo então, com a telemedicina e com a teleconsulta, a gente tem a oportunidade de oferecer para os pacientes uma medicina de melhor qualidade. Apesar de algumas limitações, ela possui diversos benefícios que vão poder levar para o paciente mais tranquilidade, mais segurança e mais confiança no seu tratamento e poder ter o seu tratamento mais acompanhado de perto do seu profissional, do seu médico assistente. E até mesmo para a própria segurança do paciente. Porque se o médico, numa consulta de teleconsulta, percebe através de alguma queixa do paciente, de alguma reclamação do paciente, que pode ser um sinal de gravidade da doença ou sinal de piora da sua doença, ele pode pedir para o paciente imediatamente ir ao seu encontro para poder fazer um exame físico e para poder lhe dar mais segurança no tratamento. E na teleconsulta, como às vezes muitas pessoas acham que não podem receber receitas, sim, elas podem receber. Existem hoje em dia as receitas digitais que são certificadas digitalmente e que elas têm validade nas farmácias. Então a pessoa vai receber essa receita via e-mail ou via aplicativo. Com essa receita digital na mão, ela pode ir na farmácia e adquirir a medicação, inclusive medicações controladas. Em resumo, a telemedicina, afinal, ela é uma coisa boa ou é ruim? Eu acredito que ela não seja nem boa e nem ruim, ela é apenas uma evolução para esse mundo cada vez mais conectado, que cada vez mais leva informação a pessoas que às vezes estão distantes de grandes centros. Então eu acredito que seja um caminho sem volta da própria evolução da tecnologia. Mas, como eu falei antes, existe o Conselho Federal de Medicina que regulamenta o que é permitido ou não no Brasil. Por enquanto, a teleconsulta ela está permitida, mas a gente não sabe até quando, a gente não sabe se após a pandemia vai continuar sendo permitido fazer as consultas por teleconsulta. Então o que nos resta é aproveitar agora. Pacientes que têm necessidade, que possuem dificuldades de locomoção, pode muito bem aproveitar a teleconsulta para ter acesso aos médicos e para ter um melhor tratamento das suas doenças. E eu acredito que a teleconsulta pode levar a uma medicina de mais qualidade para todos os pacientes do Brasil. Eu espero ter ajudado quem tinha dúvidas em relação à teleconsulta. Se você quiser entrar em contato comigo através do meu site ou através das minhas redes sociais para tirar alguma dúvida, pode entrar em contato, não tem problema, ficarei satisfeito em poder responder. Se quiser me seguir nas redes sociais, pode me seguir no Facebook e no Instagram. No YouTube, assina o canal, ativa o sininho de notificação para receber todas as semanas assuntos informativos sobre doenças do quadril. Espero que vocês tenham gostado do assunto e muito obrigado.